pessoas, meu nome é Clarice França, eu sou escritora e roteirista e eu tô aqui na Revista Perpétua para falar com vocês um pouco sobre técnicas literárias que algumas pessoas entendem como regras. Eu gosto de chamar de ferramentas e eu vou explicar por quê. Quando a gente começa nesse caminho de ser escritor, de aprender a escrever, ou mesmo no mercado editorial de maneira geral, a gente vê muitas regras do que fazer e como fazer. Quem nunca foi ler sobre literatura, foi fazer um curso e ouviu um monte sobre show don't tell, que é aquela coisa de você mostrar uma cena e não explicar de certa forma, colocar de repente um discurso indireto na boca de um personagem, alguma coisa. E tem sempre algumas pessoas falando, não, essas situações você usa primeira pessoa sempre, essas situações você usa o passado. É uma regra, né? E às vezes é muito difícil quando você tá começando, você pensa, ah, não, beleza, vocês estão me falando, então aquilo com certeza, é 100% de certeza, né? Isso sempre vai dar certo. Eu não gosto muito de como a gente trata isso, não só aqui no Brasil, mas eu já vi em outros lugares do que eu ando lendo por aí. E não quero dizer que são todas as pessoas que fazem isso, eu já encontrei muitas pessoas que definitivamente não fazem isso, mas tem essa coisa de esse é o jeito certo e qualquer outro jeito não tá certo de contar histórias. Você precisa fazer, sei lá, histórias em 3 atos, o seu começo precisa ser sempre muito ágil. Eu entendo que todas essas técnicas e regras, de certa forma, elas têm um motivo de ser, né? Quando a gente vai aprender gramática e o nosso português, tem várias regras de como escrever certo e é de bom tom você seguir elas também, mas assim, é aquela coisa, você aprende todas as regras e aí você pode começar a quebrar elas se você quiser. Na própria obra do Saramago, você encontra vários livros como Ensaio sobre a Cegueira, que ele faz o que ele quer com a vírgula, por exemplo, e não é à toa. Não, definitivamente não é à toa, mas dependendo de quem, sei lá, na época eu não sei como é que foi o processo do Saramago publicar, mas eu não duvido que algumas pessoas tenham lido o texto, algum texto dele antes dele ser o Saramago e pensado, o que é esse negócio com a vírgula aqui? E eu gosto de chamar de ferramentas porque você tem essa gama de maneiras e formas e sugestões de como escrever, e elas passam certas ideias, certas emoções, certas imagens para os leitores, e você usa da forma que você quiser. A gente fala muito sobre como cenas de ação e cenas que a gente quer que o leitor fique ofegante, que elas precisam ser rápidas, com frases curtas, para ir lendo de uma maneira específica. Isso funciona realmente, mas a partir do momento que você sabe que esse tipo de estrutura leva a uma reação, você pode usar isso a seu favor de outras maneiras. Recentemente eu estava experimentando com o texto em trocar entre primeira e terceira pessoa. Eu queria criar uma ideia de confusão. Eu sei que não é um negócio que você geralmente mistura, eu sei que você tem noção de quando você vai mudar a primeira para a terceira pessoa. Geralmente a gente faz isso quando é a narração em terceira pessoa e entra um pensamento, mas resolvi testar. E talvez algumas pessoas olhem isso e pensem, poxa, tá errado. Mas será que tá? Será que a gente tem um jeito certo, fixado, marcado em pedra, assim? Eu vim do cinema, eu vim do audiovisual e eu tô muito acostumada com show don't tell, porque quando a gente trabalha com imagem, e no quadrinho também, que eu fiz antes de publicar as coisas como escritora, a gente vê muito essa coisa, né? Show don't tell, não faz um personagem falar, explicar um negócio, mostra o negócio na medida do possível. E eu entendo muito isso, vindo de um meio com imagem, mas ao mesmo tempo, quando eu comecei a ver muitas pessoas falando isso na literatura, eu achei um pouco esquisito. E pesquisando até sobre o assunto, eu vi algumas pessoas até de fora do Brasil falando que o show don't tell é uma daquelas coisas que a gente usa de herança norte-americana e europeia, sabe? Eu não tô falando que é ruim, eu não tô falando que é errado, eu não tô falando que não funciona. Eu tô falando que a gente tá acostumado a aceitar algumas coisas como sempre vai dar certo e elas sempre são as melhores opções,
quando na verdade é só porque a gente tá acostumado a ver as coisas dessa forma. Existem muitas culturas que estão acostumadas a tell, don't show, sabe? Que é tipo, falar e não mostrar, sabe? Muito mais do que o show don't tell. O House of Leaves mesmo é um livro que quebra muitas das noções, é um livro em inglês, né? Mas ele quebra muitas das ideias que a gente tem de como uma escrita deveria ser, e ele funciona. Tudo bem, você vai ler, talvez você não goste, mas o que eu quero dizer é que essas ferramentas, elas podem ser usadas de várias formas, e a gente pode enxergar a literatura de várias formas também. Quando a gente tá contando uma história, a gente precisa prestar atenção no meio que a gente tá usando. Eu acho que o show don't tell, por exemplo, ele faz muito mais sentido quando a gente tem uma imagem. E no livro, eu não tô falando que não faz sentido, eu não tô falando que muitas vezes não seja útil, mas às vezes a gente pode só contar as coisas. Assim como às vezes a gente pode fazer uma brincadeira com tempos verbais, desde que você conheça. Também não é pra você que tá chegando no rolê agora ou nunca fez isso, falar, vou só escrever o que eu quiser porque achei legal. Não, entenda... Não, entenda por que essas ferramentas são usadas, por que nós entendemos e por que nós temos certas reações a elas. E aí você pensa em quebrar, tá? Não tô falando só pra quebrar todas as normas aí que a gente conhece, que estão bem estabelecidas no mercado. Mas estude sobre elas e tenha a cabeça aberta pra pensar que você também pode experimentar. E que nem sempre o que a gente entende como o que é sempre o melhor, que vem muito de uma cultura europeia e norte-americana, não necessariamente combina com toda a história e não necessariamente todo público vai gostar. Se você quer contar uma história específica que vai ser um público muito específico que vai gostar, que quebra um monte dessas coisas, tudo bem também, não tá errado, não tá ruim, é só diferente. É isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do papo. As minhas redes sociais são @Clarice com C, escrito tudo junto. Lá vocês encontram o meu Linktree, que é o Linktree/Clarice Franca. É Clarice França, mas né, cedilha é um problema. Lá no meu Linktree tem os links com meu site, minha loja, para caso vocês queiram conhecer meus quadrinhos, o meu link na Amazon, caso vocês queiram ler as minhas histórias. Eu tenho uma noveleta de ficção científica chamada Óculi. E é isso, gente. Muito feliz por vocês terem me chamado e até a próxima.